Salve rapaziada, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, me chamo Diego, sou trader investidor. Agora vai ficar melhor os vídeos, eu adquiri aqui uma webcam, não é das melhores eu acho, mas dá pra quebrar um galho aí bacana. Vai ficar melhor aí pra gente trocar uma ideia. Então, pra inaugurar, digamos assim, essa webcam, eu resolvi refazer um vídeo que eu fiz já há muito tempo, quase no início do canal, que é do IFR2, né, que é uma estratégia de swing trade. E esse IFR2, o IFR2 que eu fiz foi o original, digamos assim, né, na qual você compra no estado sobrevendido e vende no estado sobrecomprado. Por exemplo, você compra quando bater no 10, no indicador do RSI, e vende quando bater no 90. Nesse caso, a gente vai avaliar a estratégia no diário, no tempo gráfico diário, 120 minutos e 60 minutos, certo? E essa estratégia ela tem como saída, né, o candle quando ele fizer o fechamento acima da média móvel aritmética de 5, beleza? Tá aqui a estratégia, eu já fiz aqui no Health Lab, certo? Tá aqui, ó. Ele vai comprar no RSI, né, de 20 e vai vender quando o preço ficar acima da Moving Average, né, da média móvel, no caso aqui é a aritmética. Deixa eu pegar aqui no caso aqui é a aritmética e aqui o número 5 no fechamento, beleza? Beleza, eu rodei aqui o backtest para alguns tempos gráficos, que foram esses daqui. Esses aqui, ó, 120 minutos, 1 hora e o ações, que é o gráfico diário. Beleza? Vou aqui agora para o Excel, porque eu salvei todos os dados no Excel para a gente poder fazer a avaliação. Abrindo aqui o Excel já no gráfico diário, né, já aqui no gráfico diário, o que a gente percebe? Percebemos esse backtest ele é para toda essa base de dados, não é para um ativo em específico. Então ele opera, né, o sistema ele opera toda essa base de dados aqui, né, e ele gera uma curva de capital média baseada em todas as operações de cada ativo desse que ele faz, isso nos últimos 5 anos. Então a gente consegue ver que é uma curva de capital. Deixa eu afastar aqui, deixa eu colocar aqui desse lado, certo? A gente já consegue ver aqui que é uma curva de capital interessante, é uma curva de capital ascendente. Isso mostra que para a maioria dos ativos dessa minha base de dados aqui, que são os mais conhecidos, ele se comporta bem, o sistema ele é vencedor, certo? De uma forma geral. Teve um drawdown que aconteceu, até porque esse sistema ele não tem stop, o que eu estou fazendo não tem stop, mas você pode usar um stop no tempo de 5 ou 7 dias, né? Esse aqui que eu fiz não tem stop. Mas a gente percebe aqui que nessa época, que foi a época mais drástica, digamos assim, do início da pandemia, aí realmente aconteceu esse problema, né? Esse drawdown de 55% mais ou menos aqui, ó, tá vendo? 55%, mas a gente percebe que ele fez uma recuperação bem interessante, certo? E já está no patamar novamente aonde deveria, né? Então ele recuperou o lucro aí também para a maioria dos ativos. Beleza? Eu vou deixar essa tabela para vocês fazerem um download, quem quiser. Para o gráfico diário, a gente percebe que é um sistema vencedor, certo? Eu salvei aqui a condição, essa conde, é uma condição aqui que eu coloquei falso e verdadeiro, quando acontece o quê? Quando esse valor de profit ele é maior do que o valor do buy and hold, certo? Quando esse valor aqui ele bate o buy and hold, quer ver? Deixa eu ver se tem algum que bateu aqui. Ó, por exemplo, aqui, ó, o buy and hold para esse ativo, a LPK3, ele foi um valor negativo, né? Ele não foi interessante.
Já o sistema para esse ativo ele foi interessante, ele foi lucrativo, né? Então ele marca como verdadeiro aqui. Então o primeiro filtro que a gente vai fazer é justamente esse. Eu quero só os que são verdadeiros, que é o nosso sistema sendo maior do que o buy and hold, né? Então nosso sistema, aquele, deixa eu colocar aqui para baixo, certo? Ele ficou, porque ele fez o filtro, né? Ele diminui. Todos aqui são verdadeiros, ou seja, essa coluna do profit, que é o ganho, né? Ganho líquido, ela é maior do que o ganho aqui, o saldo líquido do buy and hold. Beleza? Percebemos o que? Percebemos que mesmo valores negativos, como aqui, por exemplo, aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, menos 610.523 e o outro é menos 896.852. Esse valor aqui da esquerda ele é maior do que o da direita. Mesmo o sistema BBRK3, né, o nome do ativo, o código do ativo, mesmo esse sistema ele não sendo lucrativo, aqui ele é maior, por isso que ele ficou verdadeiro. Então o que a gente vai fazer? Precisamos selecionar aqui o profit, fazer o filtro do profit com os valores, né, positivos. Nesse caso eu vou colocar assim, vou colocar uma regra aqui, certo? Se o valor for maior do que o zero, ele vai ficar verde. Pronto. E agora aqui eu aplico o filtro por cor. Pronto. Então agora todos esses valores aqui dessa minha coluna do ganho, eles são positivos e aqui também a nossa condição ela é verdadeira, ou seja, ele bate o buy and hold. Quais são os ativos que melhor tiveram performance, né, com relação ao sistema? Perceba que com relação à porcentagem de acerto, deixa eu afastar aqui o máximo possível que dá. Pronto. Com relação à porcentagem de acerto, o mínimo foi 54% e o máximo, no caso aqui, foi 100%. Só que a gente precisa avaliar esses dados muito extremos aqui, porque às vezes ele fez só um trade, aí acertou, aí ele marca 100%. Mas perceba que ele tem uma porcentagem, uma taxa de acerto, né, média em torno de 68%, 70%, 75%, 77%, mais ou menos. Se a gente for fazer uma média de todos esses valores, vai ficar mais ou menos nesse meio, certo? Então é um sistema que tem uma taxa de acerto alta. Vamos ver aqui a quantidade de trades, certo? Perceba que em uma média também, deixa eu fazer aqui. A nossa média de trades foi de 81, deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor. Nossa média de trades foi de 81 trades, 80 ou 81 trades realizados, e a nossa média da porcentagem de acerto é em torno de 67%, eventualmente 70%. Eu gosto de fazer esses arredondamentos. Então, para a maioria dos ativos, desses ativos aqui, certo? A porcentagem de acerto, a taxa de acerto vai ficar em torno de 70%, com uma quantidade de trades em torno de 80 trades realizados num período gráfico de 5 anos. Mas aí quais são os ativos que ele melhor performou, né? Então a gente precisa escolher os maiores valores aqui, os valores mais altos. Basicamente vamos selecionar alguns aqui que foram de 2 milhões e esses aqui de 1 milhão também, para ver quais são os ativos que ele melhor performou, certo? Seleciona aqui, aqui, pronto, esse aqui não. Pronto, fizemos esse novo filtro, temos um total de 23 ativos, então você pode fazer uma lista de ativos aí no Profit para monitorar esses ativos aqui.
De uma forma geral, perceba que a porcentagem de acerto, tá vendo? Ela gira em torno de 70%, 78%, 72%, 75%, 71%, 70%, 54%, 71%, 82%, 73%, a maioria 70%, 75% mais ou menos, 72%, 60%, 68%. A maioria vai ficar dessa forma. Perceba, né, que esses ativos aqui, eles são o que melhor performa aqui com o IFR2, que é B3SA3, BASA 3, Bion 3. Alguns ativos aqui pode ser que não existam mais, certo? Porque essa base eu peguei de forma automática. PVMF3, CBEF3, CCPR3, DOHL4, DOHL4, ENGE4, e aí vai, LREN3, né? Lojas Rene, Multi 3, Sambi 3, Técnico 4, TCNO 4 no caso, Iteca 4, e aí tem outro aqui, o CAS 3, GBDU 4, e por aí vai. Com base nos ativos que eu já fiz o outro vídeo, eu conheço alguns, então vou tirar esse filtro aqui, certo? E eu vou procurar aqui esses ativos, que é CCRO3. Perceba que em CCRO3 é um sistema que ele é bem-vindo, fez 104 trades. Aqui, ó, fez 104 trades, tem uma taxa de acerto de 67%. Deixa eu ver. P3, SA3 vai bem nesse sistema, 72%, 92 trades, também um profit, um ganho interessante batendo o buy and hold. Perceba que eles estão batendo o buy and hold aqui. B3, SA3, CCRO3, deixa eu ver se eu tenho TRPL4 aqui também. TRPL4 é um que vai muito bem também com esse sistema. Eu não tenho aqui TRPL4 nessa base. Mas outro que vai muito bem também é o Sambi, né? Sambi 3 aqui, nesse caso. E perceba a quantidade de trades, né? Tudo perto de 100 trades. M-Dia, mais ou menos. Lojas Rene também é muito interessante. Pomo 4 não foi muito bem, mais baixo. YouTube é interessante para esse sistema, uma taxa interessante de acerto. Certo? IRBR baixo também, ó, não é interessante. E por aí vai, vão ter vários ativos. Vocês precisam olhar aqui cada ativo que é interessante para vocês baseado no critério de vocês, se o critério vai ser o ganho, o maior ganho possível, se vai ser a quantidade de trades, ou se vai ser a taxa de acerto, né? Ou se vai ser duas coisas, e fazer o filtro de vocês para selecionar os melhores ativos aqui, né? E eventualmente olhar também como seria esse sistema lá no Profit, né? Não basta só fazer essa base de dados. Beleza? Vamos agora aqui para 120 minutos. Percebemos nos 120 minutos uma curva de capital também ascendente, uma curva de capital mais clean, sem tantos dentes aqui, ó, sem tantos dentes, pequenos rebaixamentos, digamos assim, ou pequenos drawdown, né? Perceba que ainda temos esse drawdown aqui da época da pandemia, porém bem menor, né? Lá deu 50%, aqui ele chegou a bater 30%, eventualmente 35%, né? E também teve uma recuperação interessante aqui, certo? Então, nos 120 minutos, ele performou melhor do que no gráfico diário, certo? Vamos aplicar o mesmo filtro aqui, verdadeiro. Então, todos aqui bateram o buy and hold. E eu quero
né, os maiores possíveis. Selecionar aqui. Aqui. Tá lá. Os maiores possíveis aqui nos 120 minutos. Perceba que a quantidade, né, a contagem tá aqui, ó. 22, lá foram 23, então bem parecido. A porcentagem, a taxa de acerto média aqui, que no caso, esse é a média da média, né? Ficou em torno de 67%, então 67 mais ou menos 70%. Uma quantidade de trades altíssima. Perceba que aqui fazemos uma média de trades de 350 trades. Também estamos falando nos 120 minutos. O ganho vai diminuir, né, por trade. Por porcentagem de cada trade que você for fazer, o ganho vai ser menor. Então, por isso você faz uma quantidade de trades maior. Né, mas perceba que alguns ativos ele vai muito bem. CESP6 é um deles. Ecor 3. Engie 3 também vai muito bem. RIP 3 aqui. MDIA. Buy and hold dela foi até negativo, inclusive. Né? SAPR3 também. GBDU4 também. E APER3 também. Então, para esses ativos aqui, ainda precisa ser avaliado a liquidez do ativo, certo? Isso precisa ser avaliado. Então, para esses ativos também foram lucrativos, né? O que eu consigo perceber comparando o gráfico diário com 120 minutos? Que a sua lista pode ter alguns ativos bem conhecidos e com boa liquidez. Por exemplo, eu vou marcar ele aqui, EQTL, NBR3. Esses ativos você pode incluir na sua lista de FR2, Engie 3, Ecor 3, P3, Fleury também e MDIA também. Eventualmente, Multi 3 também. Dos 120 minutos, eu analisaria, eu ficaria de olho nesses ativos. Uma boa taxa de acerto, 70%, 75%, uma quantidade de trades também boa. E esses ativos, para o gráfico diário aqui que a gente avaliou, eu também incluiria... Cadê? Também incluiria CCRO3. Engie 3 eu já coloquei aqui, tem Engie 4. IP3 também está sendo interessante aqui, ó, tá vendo? MD a gente já colocou. Teca 4 também. Teca 4 também seria interessante para criar uma lista. Vamos olhar agora nos 60 minutos. Certo? Perceba que no gráfico dos 60 minutos, olha só a nossa curva de capital. O nosso drawdown, eventualmente, em alguma escala de tempo, que foi lá no ano de 2019, mais ou menos, né, 2019, mais ou menos, ele chegou a bater 80%, mas perceba que temos pouca base de dados, né, e poucos trades aqui nessa época, então isso aqui influencia bastante para esse drawdown chegar aqui também, mas eventualmente aqui em 2020 seria esse tempo aqui, esse drawdown aqui que foi a época da pandemia, chegando ali mais ou menos em 55%, certo? Então, também teve uma recuperação bem acentuada, se comparado aqui com os outros, né?
E a curva de capital aqui para os 60 minutos é uma curva bem mais suave. Então, entre 60 e 120 diário, eu ficaria no 120 minutos, que seria um meio termo. Vou olhar aqui agora. A minha base de dados dos 60 minutos é bem menor, né? Então, vamos fazer o nosso filtro aqui do verdadeiro. E vamos olhar aqui, certo? Os maiores valores. Pronto, aqui nos 60 minutos temos uma contagem de 9, então 9 ativos são os mais interessantes para os 60 minutos, também tendo uma média, também tendo uma média de 65%, então perceba que a taxa de acerto dos tempos gráficos ficam em torno de 65, 70, 75% mais ou menos, e de trades em torno de 300 trades. Óbvio que estamos diminuindo o tempo gráfico, então diminuímos também os ganhos, certo? Com relação ao tanto de valor monetário que você ganha por trade, né? Porque a variação vai ser menor até eles, por exemplo, ficar acima da média móvel de 5. E para o gráfico dos 60 minutos temos SAPR 3, Qual 3, ODPV 3, Rede 3, aqui não conto, Agro 3, CSAN 3, certo? Desses ativos aqui seria interessante Qual 3 e ODPV 3 também, dos 60 minutos. Então, a minha lista, ela ficaria essa lista aqui. Se eu fosse criar, vou colocar aqui, pronto, a minha lista ficaria dessa forma. Eu colocaria para fazer um monitoramento, eu ficaria olhando Ecor 3, Eng 3, ENBR 3, EQTL 3, Fleury 3, RIP 3, MDIA 3, Multi 3, Qual 3, ODPV 3, CCRO 3, TECA 4 e TRPL 4. Apesar daqui ser 60 minutos, nos 120 minutos de todos esses ativos aqui, você vai ter boa performance, né? Vamos até olhar ele aqui. Qual é Ecor 3? Tá lá. Ecor 3. Perceba uma curva de capital bem interessante aqui em Ecor 3, enquanto o Buy and Hold tem todo esse drawdown aqui que acontece, tá vendo? Batemos o Buy and Hold, o lucro, perceba, 65% o win rate, a taxa de acerto, contra 34% de loss. Você teria acertado 280 trades e teria errado 145 trades. Vamos ver aqui agora. O payoff, né? Que é a média de ganho, você ganha 0,83 por trade, certo? Que dá, e também um recovery factor do drawdown, um fator de recuperação de 4. Basicamente, ó, perceba que funciona bem. Nem Ecor 3, Eng 3 também. EQTL também, ó. EQTL, quase batemos o Buy and Hold, mas ó, a curva de capital muito interessante. Cadê? Eng 3. Curva de capital também bem interessante. O drawdown
bem controlado, muito baixo inclusive. 67% taxa de acerto, 32% de loss. Você ganha em média 0,89, né, aqui o payoff. 0,89%, tá? Aqui, payoff. Recovery Factor também 5,66. Então, quando aconteceu o drawdown, ele teve um fator de recuperação extremamente alto. Ele se recuperou bem rápido. Até porque o drawdown também foi bem baixo. Vamos ver Ether 3 aqui. Não bate o buy and hold. Não bate o buy and hold. É positivo, mas não bate o buy and hold. Vou ver se eu tenho TRPL4 aqui. Que TRPL4 no gráfico diário. Perceba a curva de capital. Bem interessante também. Não bate o buy and hold, mas chegou bem perto. 73% de taxa de acerto. Certo? O payoff diminui um pouco. Fator de recuperação 10,47. Payoff 0,77. Né? Profit Factor, né, que é o fator de ganho. Quando você ganha 2,09 vezes a mais do que quando você perde. Então você basicamente é 2 para 1, digamos assim. Tris 3, 74%, 0,53. O payoff vocês têm que avaliar, vocês precisam escolher o que tem o melhor payoff, né? Então desses ativos aqui, de todos esses ativos aqui que a gente selecionou e fez essa lista, esses aqui, ó, a gente precisa olhar os que tem o melhor payoff para fazer as operações, beleza? O vídeo é esse, espero que tenha ajudado. Deixa o like aí, se inscreve no canal. Tamo junto. Aí no meu canal tem vídeo da base de dados para quem quiser fazer o download. Tem também o vídeo do Health Lab. Vocês podem fazer o download e avaliar ele por 30 dias e fazer esses backtests. Beleza? Tamo junto, espero que tenha ajudado. Valeu, falou, até a próxima.